sede de sucesso, sede de dinheiro, sede, tantas outras sedes. O Senhor quer te acalmar, quer saciar a tua sede. O Senhor é a tua provisão, a sua satisfação. Todas as outras coisas, a palavra diz, serão acrescentadas. Porém, no Senhor, nós não colocamos à frente. Primeiro tudo, depois Deus. Ao contrário, primeiro Deus. E Ele, ao seu tempo, acrescentará todas as coisas necessárias. Deus sabe mais do que nós mesmos, do que nós precisamos. Não é? Ele nos conhece. Nós cantamos, sem eu falar, Ele me conheceu. O Senhor foi ao encontro daquela mulher samaritana no poço. Ela não sabia, não marcou hora com Ele. Ele foi ao encontro dela, Ele conhecia a sede daquela mulher. O Senhor conhece a sua sede. Tem gente que tem sede de justiça, né? Nós temos muitas vezes, vemos tantas injustiças. Senhor, até quando? Mas Deus está nas mãos de Deus. Deixa Deus fazer. Ele é perfeito. Diga, dá-me de beber. Só assim. Tua presença nós nos rendemos em louvores. A tua palavra nos diz que o louvor é uma porta, Senhor Deus, de entrada. E nós queremos entrar pelas portas do louvor na tua presença, Senhor, com o nosso coração contrito, quebrantado, mas alegre, porque o Senhor nos conheceu, o Senhor nos escolheu. Obrigada, Senhor, por estar aqui, por poder, Senhor Deus, ter o nosso ouvido aberto para te ouvir. Vem, Senhor Deus, operar neste lugar, sobre cada vida, Senhor. Quantas sedes há no mundo, Senhor. Há pessoas que têm sede de coisas tão estranhas, Senhor. Mas o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Oh, meu Deus, esteja alcançando essas vidas, libertando do cativeiro, Senhor. Libertando, Senhor, de correntes. Muitos se aprisionam, Senhor Deus, em pornografia. Muitos se aprisionam, Senhor Deus, em coisas, Senhor Deus, mundanas, horríveis, Senhor. Mas o Senhor tenha misericórdia, Senhor, libertando as vidas, Senhor. Liberta hoje, Senhor, desse cativeiro. Que possam viver isso, Senhor, a tua fonte jorrando, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te bendizemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você pode se sentar. Amém. Deus continue abençoando e falando conosco.
Graças e paz, amados. Amém? Nós vamos passar então para esse momento da ministração da palavra. É uma data especial, né, que estamos comemorando, Dia das Mães. E o Senhor colocou aqui no meu coração uma palavra para compartilhar com vocês. Gostaria que você então abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 26, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do 26. A palavra diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: Não tenhas medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reinado jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer por esse momento, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, aqui apresentada. Ó Deus, que tu possas, Senhor, falar aos nossos corações, pelo teu Espírito, Senhor, que possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, ministrados. Também, Senhor, quero agradecer pela vida das mães, Senhor, nesse dia tão especial, que tu esteja, Senhor, abençoando a vida, Senhor, das nossas mães, das mães da comunidade, das mães, Senhor, ó Deus, de todos aqueles, Senhor, com quem nos relacionamos, com quem temos contato, Pai. Abençoa, Senhor, todas as mães, Senhor. É esse o nosso desejo nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, falando a respeito, né, desse texto, nós vemos aqui o momento em que o anjo do Senhor, ele fala com Maria, né, ele chega até aonde Maria estava para falar com ela. E vejam bem, amados, toda vez que a gente fala a respeito de Maria, né, pelo menos a gente sente assim que, pelo menos nas igrejas evangélicas, a gente sempre tem um certo receio, né, de falar sobre Maria. E vejam, o que eu preparei aqui, o que eu estou trazendo, está dentro da palavra de Deus, amém? A gente não vai falar nada além daquilo que está aqui no texto. Não tenho nenhum objetivo aqui de reiterar ou de trazer qualquer exagero ou qualquer teologia que tenha sido desenvolvida sobre Maria. Mas uma coisa, né, que nós não podemos desprezar, e o texto está bem claro, que ela foi uma mulher escolhida para dar à luz a Jesus. E hoje, como nós falamos, né, do Dia das Mães, comemoramos o Dia das Mães, eu vejo como propício nós falarmos a respeito disso. Tirando qualquer teologia, qualquer
qualquer situação que diga, por exemplo, que compare Jesus à essência de Deus, compare Maria à essência de Jesus ou à essência de Deus, não estamos falando de divindade de Maria, estamos falando de Maria como mulher, amém? Como uma mulher, como qualquer outra mulher, mas que foi escolhida por Deus para dar à luz a um filho, e esse filho é Jesus. Então, analisando a palavra de Deus, analisando a Bíblia, nós vemos, principalmente nesse texto que nós lemos, algumas atitudes que Maria teve em relação, podemos dizer, a esse chamado que ela teve, né, para ficar ali grávida, de ter a gestação de Jesus, justamente para que se cumprisse a profecia, né, de que o Verbo se tornou carne, habitou entre nós. Então, ela teve ali algumas atitudes, e foram atitudes que agradaram a Deus, e que essas atitudes elas não podem ser desprezadas por nós, e também não podem ser desprezadas por toda mãe, né, por toda pessoa que ama, como toda mãe, que ama o seu filho, que muitas vezes se coloca numa situação de proteção, né, dos filhos. A gente vinha no caminho agora e a gente vem falando sobre isso, né? Que mãe, ela dá a sua vida pelo filho, mesmo que o filho às vezes esteja errado, ela quer proteger, ela quer se colocar à frente, quer sempre se colocando numa postura de que não aceita que ninguém fale nada a respeito do seu filho, né? De que ela sempre está ali para proteger, e sempre numa postura, podemos dizer até defensiva demais, né, em relação aos seus filhos. E eu destaquei aqui nessa manhã, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor, em 3 pontos, né, a respeito desse texto que nós lemos, principalmente, né, sendo hoje Dia das Mães, nós vamos ver aqui algumas dessas ações que Maria teve em relação à sua postura diante de Deus, que podem, de certa forma, servir de exemplo para todas as mães, para todas as mulheres. E o primeiro ponto que eu quero aqui refletir com os irmãos é sobre a aceitação do chamado de Deus sobre a vida dela, né? Então, como nós lemos aqui no texto, mais especificamente aqui no versículo 28, se você ainda tiver com a sua Bíblia aberta, então nós estamos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, amém? Versículo 28, ele diz assim, está projetado aqui? Vamos lá. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Então, nós vemos que o fato dela ter sido escolhida por Deus para essa missão, para esse propósito, o anjo traz essa notícia para ela como se fosse uma graça de Deus que estava sendo dada a ela, que estava sendo a ela concedida naquele momento. Então, a primeira abordagem que nós vemos é essa abordagem, né, de ser uma pessoa agraciada. E fazendo aqui um paralelo às nossas vidas, eu creio que todos nós temos um chamado da parte de Deus sobre as nossas vidas. Todos nós, né, temos uma missão de Deus a cumprir. Todos nós temos um ministério, uma atividade que Deus coloca sobre as nossas vidas para que nós a possamos desenvolver. E aqui, né, para essa situação específica de Maria, o chamado dela foi único e exclusivo, para que ela pudesse dar à luz, pudesse ter o período de gestação, como toda mulher tem, e para que ela pudesse dar à luz a Jesus. Então, esse foi o chamado. E toda vez que nós, amados, recebemos um chamado sobre a nossa vida, o desejo de Deus é que nós possamos atender a esse chamado, é que nós possamos nos colocar diante dele com o coração aberto, da mesma forma como nós vimos aqui, né? Nós vamos ver aqui no desenrolar da leitura desse texto, que ela se colocou à disposição do Senhor, né? A palavra também diz que muitos são chamados, né? E também diz, né, que grande é a seara,
mas poucos são os agricultores, poucos são aqueles que se colocam à disposição. Então, talvez, o primeiro ponto que nós podemos extrair desse texto, e disso que nós estamos lendo aqui, é que nós precisamos estar dispostos a atender ao chamado de Deus sobre as nossas vidas. Da mesma forma como nós vemos aqui que Maria aceitou esse chamado, ouviu a esse chamado. Nós precisamos aceitar o chamado que Deus tem feito para cada um de nós, dentro da especialidade, da especificação de cada um de nós, o chamado específico que Deus tem para nós, e também o chamado geral que Deus tem para a igreja, de anunciar o Evangelho, de falar do Evangelho. E nós vemos também aqui, queridos, que não diferente talvez de nós, não diferente talvez do momento em que cada um de nós recebemos de Deus um chamado, o momento que nós temos contato com a responsabilidade que é atender um chamado de Deus. Aqui também, quando o anjo fala com Maria, a palavra de Deus diz que ela ficou perturbada, ela ficou preocupada com aquela situação. Nossa, por que um anjo do Senhor está falando assim comigo? E no versículo 29, nós vemos que a palavra diz assim: Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, né? Então a própria palavra diz isso. E fazendo aqui uma aplicação às nossas vidas, amados, né? Muitas vezes o chamado que Deus tem para nós dá um frio na barriga, não é verdade? A gente fica, nossa Senhor, será que eu vou ter capacidade, será que eu vou ter condições de colocar esse chamado em prática, de ouvir a esse chamado, de aceitar esse chamado? Mas eu quero dizer para você, amado, que Deus, Ele não chama pessoas que estão prontas, mas Ele prepara, Ele capacita as pessoas para as quais Ele chama, amém? Então nós precisamos ter o nosso coração aberto, ter esse coração disposto a aceitar o chamado que Deus faz para nós. E aqui não foi diferente, né? Embora o coração de Maria tenha ficado perturbado, mas nós vemos que ao final ela aceita e se coloca à disposição de Deus, à disposição da palavra de Deus. Ainda nós vemos que dentro desse ponto ainda da aceitação do chamado de Deus, uma dúvida que surgiu no coração dela, e que muitas dúvidas também, quando nós recebemos uma missão da parte de Deus, muitas vezes o nosso coração se enche de dúvidas, não é verdade? Quando nós temos que colocar, como nós temos que, muitas vezes, estabelecer uma estratégia para aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, né, para também estar sensível à voz do Espírito Santo, para poder fazer da melhor forma aquilo que Deus tem colocado diante de nós. E nós vemos que no versículo 34, ela diz, né, perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Então, ela traz essa dúvida naquele momento, ela traz essa interrogação. Mas nós vemos que a resposta do anjo foi: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Então, amado, eu quero dizer para você nessa manhã, que quando você estiver desempenhando o chamado que Deus tem para a sua vida, quando surgirem as dúvidas, quando surgirem as inquietações, eu quero dizer para você que a partir do momento que Deus te chamou, o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, amém? Ele está ministrando ao seu coração, Ele está te capacitando, Ele está, como diz aqui, né, esse texto, o poder do Altíssimo está cobrindo a sua vida, né? E aqui, depois eu vou falar um pouquinho a respeito disso, mas quando nós fazemos um paralelo aqui ao Salmo 91, no versículo 1, o que o Salmo 91 diz, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, amado, eu quero dizer para você nessa manhã,
descansa na sombra do Todo-Poderoso. Amém? Esteja em paz no teu coração, desenvolva o teu ministério, desenvolva o teu chamado, porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Você está à sombra do Onipotente, você está sendo a cada dia capacitado pelo Senhor, você está sendo forjado pelo Senhor, você está sendo preparado a cada dia pelo Senhor para desempenhar o chamado que Ele fez para a tua vida. E por último, ainda nesse primeiro ponto, nós vemos que Maria aceitou humildemente ser a mãe de Jesus, mesmo sem compreender completamente o que isso implicava. E aqui tem um ponto bastante importante. Muitas vezes, o chamado que Deus tem para as nossas vidas, nós não conseguimos medir qual que é a extensão, qual que é a abrangência desse chamado que Deus tem para nós, né? Muitas vezes nós somos chamados por Deus para trabalhar em algo específico, com um grupo específico de pessoas. Outros recebem, né, o chamado para trabalhar com grandes multidões, com grandes ministérios, tendo muitas vezes até um lugar de evidência. Mas eu quero dizer para você que a maioria dos chamados é um chamado que passa muitas vezes desapercebido pelas pessoas, queridos. Por exemplo, quando nós falamos do chamado que muitos de nós temos, do chamado para a intercessão, do chamado para a oração, é um ministério que não tem evidência muitas vezes. Mas a oração, ela sustenta grandes avivamentos. A oração, ela sustenta, muitas vezes, muitos servos de Deus que estão colocando a sua vida à disposição do reino, em lugares perigosos, em lugares que são hostis a receber a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que pedir a Deus, né, os melhores dons, os dons, para que Deus derrame os dons sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos o melhor serviço, o serviço mais adequado, muitas vezes, ao nosso perfil. E aqui nós vemos, né, a palavra de Deus, ela não deixa tão claro e tão detalhado o motivo pelo qual Maria foi escolhida por Deus para essa missão. Mas nós vemos que, independente de qualquer coisa, nós vemos que ela ouviu a esse chamado de uma forma como Deus gostaria de ouvir a resposta. E eu quero te perguntar nessa noite para a sua reflexão, nessa manhã para a sua reflexão: como você tem ouvido o chamado de Deus? Como você tem respondido ao chamado de Deus sobre a tua vida? Essa, amados, é uma reflexão que nós temos que fazer todos os dias. E ontem, né, estava assistindo ali um filme junto com a Márcia, e ali falou uma coisa muito interessante, que muitas vezes, se nós pensarmos dessa forma, talvez as nossas atitudes sejam diferentes. Você já pensou, né, em ter uma postura de quando acorda, por exemplo, quando você acorda de manhã, de você pensar que aquele pode ser o último dia da sua vida? Se você pensar dessa forma, talvez as tuas ações, a forma como você vai lidar com as coisas durante aquele dia, vão ser muito diferentes, talvez, de que você pensar que aquele será apenas mais um dia. Mas eu quero dizer para você, né, que nós devemos viver na presença de Deus, com o fervor de como se fosse o último dia que nós estivéssemos aqui nessa terra, né? Adorando a Deus, nos colocando ao dispor daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Com certeza a nossa postura seria diferente. Com certeza, né, a nossa disposição para servir a Deus seria diferente, né? O segundo ponto que eu quero aqui também meditar com os irmãos nessa manhã, nesse dia tão especial, é em relação à fé e à obediência
que Maria teve, conforme nós vemos aqui nesse texto, né? Nós acabamos de ler ali no versículo 35, que o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E como nós vimos aqui, né, nesse paralelo que eu já comentei a respeito do versículo do Salmos 91, que nós descansamos sob a sombra do Altíssimo. Nós estamos sob a sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E essa foi a palavra do anjo para ela. Imaginem, amados, né, nos colocarmos ali na situação, né? Uma pessoa que era virgem, de repente, estava prometida em casamento para José, e de repente ela parece grávida. Hoje, nos nossos dias, talvez se tenha, né, uma tolerância, uma aceitação maior para uma situação dessa. Embora, né, muitos vão também, muitos falariam, né? Puxa, como pode, né? A moça está ali prometida em casamento, agora aparece com essa barriga, como que ela vai entrar no casamento, com vestido de noiva, né, com barrigão, essa coisa toda. Mas imagine para a sociedade daquela época. Então veja, muitas vezes os planos de Deus, amados, eles nos surpreendem, não é verdade? Eles até podem nos colocar em uma situação, como Maria foi colocada aqui, numa situação difícil. Mas nós precisamos confiar naquele que fez o chamado. Devemos confiar naquele que nos chamou, de que Ele dará o sustento, de que Ele nos sustentará, né, no desempenho de todas as atividades. E veja que esse temor dela, de certa forma, ele foi atenuado, porque o anjo falou: olha, o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo virá sobre a sua vida. Ele está sobre a tua vida. Você está debaixo, né, da proteção do Onipotente. Você está à sombra de Deus. Deus está te protegendo. Então, amados, o que eu quero ministrar sobre a tua vida nesta manhã, que por mais difícil que seja o teu chamado, o desempenho do teu chamado, o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Você está sob a sombra de Deus. Ele está ali todo o tempo te protegendo. E nós vemos que na postura dela, ela demonstrou uma fé profunda e uma obediência inabalável a Deus, a aceitar o papel, né, que lhe foi dado, o chamado que lhe foi dado, mesmo diante das dificuldades e desafios. E nessa manhã eu quero te perguntar: você tem tido dificuldade para desempenhar o teu chamado? Você tem tido desafios para desempenhar esse chamado? É claro que todos nós temos, queridos. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos desafios para atender a esse chamado. Mas nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Amém, amados? Nós precisamos colocar nele a nossa confiança. Precisamos colocar em Deus tudo o que somos, toda a nossa esperança. Devemos apresentar diante dele as nossas dificuldades. Devemos apresentar diante dele os nossos desafios. A palavra de Deus diz, né, para nós, que nós temos que confiar nele. Nós temos que confiar no Senhor. Temos que ter um coração disposto a confiar no Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E finalizando aqui, esse segundo ponto, a respeito de fé e obediência. O versículo 38 desse texto traz a resposta final que Maria deu ao anjo, nessa missão que foi dada a ela. E a palavra de Deus diz: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo
conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então veja, amados, temos que ter essa postura de fé e obediência. Veja que ela começa aqui com uma declaração, com uma afirmação, que nós temos que fazer essa afirmação no desempenhar dos nossos ministérios, do nosso chamado. Nós somos servos do Senhor. Amém? Eu quero dizer para você, você é servo do Senhor, você é serva do Senhor, você como mãe, você é serva do Senhor, você é abençoadora do teu lar, você é abençoadora da tua casa. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar, edifica a sua casa. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus, aprender com esse exemplo da palavra de Deus, de declarar que nós somos servos do Senhor, que aconteça conosco aquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? Que o chamado que Deus nos fez, que a missão que Ele colocou sobre as nossas vidas, nós temos que ter a certeza que ela irá se cumprir, porque foi palavra de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? Deus, Ele tem te dado uma palavra, Ele te deu uma palavra de esperança. Então creia que Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o bem. Amém, amados? Louvado seja Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero aqui compartilhar com os irmãos nessa manhã é a devoção que Maria teve a Jesus. Amém? A devoção que ela teve e que nós temos que ter também diante de Deus. Então, uma das coisas que nós observamos na vida, né, de Maria, em paralelo ao ministério de Jesus, porque nós vemos que Jesus, ele foi se desenvolvendo, ele cresceu, começou o seu ministério aqui na terra, né, e ele passou por diversos momentos desse ministério, até chegar, né, à consumação ali, à crucificação, e depois a ressurreição e a ascensão, né, ao lugar de glória onde ele está. Então, nós vemos que Maria acompanhou Jesus durante a sua vida terrena. Ela não foi uma mãe, né, que cumpriu, claro, ali o propósito de Deus, que foi um propósito, um chamado específico para que ela ficasse grávida e desse à luz a Jesus. Mas nós vemos que ela acompanhou a vida de Jesus. E aqui, talvez mais num papel de servidora, um papel de serva, até como ela mesmo se autodenomina, um papel de serva diante dele. Não num papel de igualdade, mas num papel de serva, num papel de reconhecer que Jesus era Salvador, inclusive da própria vida dela. Amém? Então nós vemos que ela acompanhou Jesus durante toda a sua vida aqui na terra, apoiando e servindo, e esteve presente em momentos cruciais da missão de Jesus. Então a gente pode exemplificar aqui dois momentos principais. O primeiro momento das bodas de Caná, quando Jesus ele faz o seu primeiro milagre, e podemos dizer que o ministério de Jesus iniciou ali, quando ele transforma a água em vinho, né? E nós vamos ler um pouquinho desse texto. E também no momento talvez mais difícil de Jesus aqui na terra, que ela estava também presente ali, que foi no momento da crucificação. Então, veja, aqui há um exemplo forte para as mães, um exemplo de estar presente em todos os momentos, um exemplo, né, de estar presente tanto nos momentos bons, como também nos momentos difíceis. E mãe tem essa qualidade, né? Basta a gente passar, por exemplo, se você passar ali na marginal do Tietê, próximo ali da onde é a Fundação Casa, né, a antiga FEBEM, ou qualquer outro presídio que você for, né, durante algum tempo eu fiz alguns trabalhos evangelísticos, que a gente ia ali em São Vicente, fazer a visita ali na penitenciária, e uma das coisas que a gente vê no dia de visita, amados,
é aquele monte de mãe, né? Então mãe não abandona o seu filho. Pelo contrário, parece que quando o filho mais erra, mais a mãe gosta daquele filho, está perto para ajudar, não é verdade? Parece que quanto mais dá trabalho, mais a mãe se aproxima, porque a mãe, ela tem um amor diferente. E isso não era só uma situação aqui de Maria, mas é uma situação de todas as mães, né? De estar ao lado do filho, de querer estar ao lado do filho. Algumas mães, né, são até protetoras demais, não é verdade, gente? Então, às vezes as mães cometem até alguns exageros nessa proteção, nessa postura que nós vemos aqui. Mas eu gostaria de trazer alguns textos aqui da palavra. O primeiro deles, falando das bodas de Caná, em João capítulo 2, o versículo 3 e o versículo 5. A palavra de Deus diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: ele não tem mais vinho. E no versículo 5, sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Então vejam, né, nessa situação aqui, de certa forma, Maria estava até, colocou Jesus numa situação difícil. E às vezes as mães colocam os filhos numa situação difícil, né? Jesus ainda estava para iniciar o seu ministério. E tanto que ele fala no versículo 4, fala: que tenho eu contigo, mulher? Né? Ainda não chegou a minha hora. Mas o que Maria viu ali, né? Viu que naquela situação, aquela festa de casamento, o vinho tinha se acabado antes da festa acabar. E ela ficou, de certa forma, ela ficou com pena daquele casal que estava se casando, porque era um motivo de vergonha acabar o vinho numa festa. Até porque a festa de casamento, né, do povo judeu é uma festa que ela demora alguns dias. Ela não é uma festa igual às dos nossos casamentos, né, que é 2 horas, 3 horas e vai todo mundo para casa. Não, ali a festa durava dias. Então assim, haja vinho, né, para dar conta de tudo aquilo. E Maria viu aquela situação, mas em nenhum momento ela obrigou que Jesus fizesse nada. Jesus, pelo contrário, né, como Deus, como soberano, ele agiu no momento que ele quis. Mas ela traz ali uma palavra àqueles servos: olha, faça tudo o que ele mandar. Mas por quê? Porque ela sabia que Jesus era o Filho de Deus e que ele tinha todo o poder para fazer milagres, para mudar situações. E nós vemos que a partir do momento em que Jesus opera e que pede para que enchessem aqueles tonéis, né, com água, ele faz ali o seu primeiro milagre e o início do ministério dele, que foi a transformação de água em vinho. E aquele vinho, amados, foi o vinho de melhor qualidade, tanto que aqueles homens que testavam, faziam ali uma prova do vinho, ele disse, né, olha, normalmente as pessoas colocam o pior vinho no final da festa, não o melhor, mas nesse caso aqui você colocou o melhor vinho para o final da festa. E eu quero dizer para você que quando Jesus ele está nas nossas vidas, quando Jesus ele está na nossa casa, quando Jesus está sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado, o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, querido? Talvez você esteja pensando: puxa, eu já trabalhei tanto, já fiz tanto, talvez o meu tempo já tenha acabado. Mas eu quero dizer para você nessa manhã: o melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida. Receba essa promessa sobre você. E agora nós vamos dar um pulo ali em João capítulo 19, do 25 ao 27, que é o segundo texto, segundo acontecimento aqui em que Maria também estava junto com Jesus. E a palavra de Deus diz, né? Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família.
Então, esse texto ele é bem interessante, né? Primeiro pelo fato de que Maria estava ali, aos pés da cruz, estava ali no momento da crucificação. E Jesus, mesmo estando passando por aquele momento tão difícil, ele reconhece que Maria estava ali, né? E ele fala para ela, né? Se referindo ao apóstolo a quem ele amava, que era João, fala: aí está teu filho. E fala ao discípulo, né? Aí está sua mãe. E nós vemos que a partir daquele momento, João, ele acolhe a Maria na sua família. Então nós vemos aqui que houve também uma preocupação da parte de Jesus, né? Para depois, a gente sabe que Jesus ressuscitou o terceiro dia e foi levado aos céus, mas ele se preocupou com o dia a dia também ali daquela mulher, né? De Maria, da sua mãe. E aquele discípulo a acolheu. Então nós vemos aqui também mais um fato interessante. E eu quero, amados, agora concluir, né, essa mensagem desta manhã, trazendo um ponto aqui que talvez seja o ponto mais importante dessa mensagem nessa manhã, que é o ponto de que Maria reconhece a Jesus Cristo como seu Salvador. Amém? Então, aqui tirando qualquer teologia, qualquer outra situação que coloque ela num lugar superior, não, ela era uma mulher como qualquer outra. Ela foi apenas um instrumento de Deus para uma causa específica, para um chamado específico, tanto que ela reconhece a Cristo como Salvador da sua vida, como Senhor e Salvador. Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler do 46 ao 49, se você puder acompanhar aqui comigo. Lucas capítulo 1, do 46 ao 49, a palavra diz assim: então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Amém? Pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Então, o que nós vemos? Que ela reconhece em Jesus, a alma dela engrandece a Jesus, e o Espírito se alegra no Salvador, que é Jesus. Amém? Então, ela aqui se coloca num papel também de humildade ao atender ao chamado, em cumprir a missão para a qual ela foi designada. E, amados, nós precisamos, aqui já indo para o final, né, numa parte de conclusão, e aqui eu quero deixar uma mensagem a todas as mães, mas essa mensagem ela não cabe somente às mães, mas cabe a todos nós. Amém? São 3 pontos que nós vemos aqui como exemplos de atitudes de Maria. A primeira delas, a sua fé. Amém? Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé em Jesus. Temos que ter esperança no nosso Salvador. Temos que ter certeza de que Ele é o Senhor das nossas vidas. A nossa alma tem que se engrandecer diante da presença de Deus. Nós temos que estar todos os dias confiantes, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. E o segundo exemplo, o exemplo de humildade. Amém, amados? Nós precisamos ser humildes diante de Deus e também diante das pessoas. Nós precisamos seguir, né? Aqui tem o exemplo de Maria, mas o exemplo maior de Cristo, que foi o exemplo de humildade, um exemplo. Jesus ele nunca foi arrogante com ninguém. Pelo contrário, Jesus ele sempre foi, né, paciente. Ele sempre foi um Deus de amor. Ele sempre foi, né, teve uma atitude de ouvir, uma atitude de se compadecer das pessoas. E nós precisamos seguir esse exemplo. E por último, né, a última atitude, que é o amor por Deus e o amor por Jesus. Nós precisamos amar a Deus, precisamos amar a Jesus, precisamos amar o Espírito Santo, precisamos, amados, desenvolver nas nossas vidas essas atitudes
essas qualidades. Então, embora que seja uma mensagem, né, com o tema de maternidade, de ser mãe, mas esses ensinamentos, eles cabem para todos nós, e que nós possamos aprender com a palavra de Deus, amém? Aprender com os exemplos da palavra de Deus. Vou te pedir nesse momento que você feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, para que Ele desenvolva em nossos corações essa atitude. Louvado seja Deus. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Ó Deus, para Te agradecer, Deus, por este momento, Pai. Para Te agradecer, Senhor, por todas as mães, Pai. Para Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Ó Deus, nós queremos, Pai, Te dizer, Senhor, que nós cremos em Ti, Pai. Que nós estamos dispostos, Senhor, a ouvir o Teu chamado, a desempenhar, Deus, o Teu chamado, Pai. Com humildade, Pai, com uma postura, ó Deus, muito diferente de uma postura arrogante, de uma postura soberba, Pai, mas nós queremos servir a Ti com humildade, Pai, e queremos, Senhor, Te amar, Senhor, queremos amar a Deus, amar o Teu Filho, Senhor, e amar também o nosso próximo, Senhor, e indo mais além, Senhor, no ensinamento do próprio Jesus, amar também os nossos inimigos, Senhor. Como é difícil fazer isso, Senhor, mas a Tua palavra nos ensina, Senhor, que nós temos, Senhor, que amar até os nossos inimigos, Senhor. Oh Deus, molda, Senhor, o nosso coração, molda, Senhor, a nossa vida, para que possamos, Deus, a cada dia, Pai, aprender contigo, Pai, que Tu és manso e humilde de coração, Pai. Ó Deus, queremos Te pedir, Pai, que Tu traga, Senhor, o descanso, Senhor, às nossas vidas. Oh Deus, sabemos de todas as lutas, sabemos das tribulações, dos desafios, Senhor, que é, Pai, ó Deus, desempenhar o nosso chamado, mas que Tu esteja, Senhor, a cada dia nos fortalecendo, Pai, que sejamos como o apóstolo Paulo diz, Senhor, que possamos viver, Pai, de fé em fé, Pai, de glória em glória, Senhor. É esse, Senhor, o nosso desejo. Abençoa todas as mães nesta manhã. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Nós queremos aqui cantar um louvor, amém, que fala a respeito dessa postura, né, desse texto que nós falamos aqui. Amém? Vou chamar aqui a Márcia, se o Gilmar estiver por aí. Amém. Salvador.
essa canção que falou, foi o cântico de Maria, quando engrandeceu ao Senhor por esse chamado, escolheu uma serva humilde. Nós queremos também homenagear cada mãe aqui na nossa igreja. E muitas mães na Bíblia tem, quando nós podemos ver, né, quando nós podemos olhar as histórias dos reis de Israel, muitas mães são referidas quando você lê logo no começo, e o rei tal foi um homem bom diante de Deus, e o nome da sua mãe era, e aí citava o nome da mãe. Então a gente vê ali a influência da mãe na vida de um filho. E outros, o rei foi mau, e aí você às vezes nem menciona o nome da mãe. Então, como Deus deu um papel importante a cada mãe. Ainda, queridos, que não seja a influência de riquezas, mas uma mãe serva, humilde. Aquela mãe que é mãe que ora, que sempre acredita, como Orfeu falou, é aquela mãe que mesmo quando o filho que dá mais trabalho, ela mais ama. E é assim, e quem é de nós que não dá trabalho? Todos nós demos muito trabalho. Tem alguém que diga, isso aqui não deu trabalho? Eu acho impossível. Toda mãe tem o seu trabalho, todo filho deu o seu trabalho. Então que Deus abençoe a cada mãe, e esse papel importante que ela deu, que Deus deu, mas Deus não deixou ela à deriva. O Espírito do Senhor está sobre cada uma de nós, para fazer e cumprir o papel que Ele nos deu. Amém? Eu queria convidar vocês aqui à frente, as mães que estão aqui presentes, e as que puderem vir. Amém? Eu sei que muitas têm uma dificuldade da locomoção. Não tem problema se não puder vir. A não ser que queira. Amém? Vamos. Pode ficar à vontade, tá bom? Deus abençoe cada uma dessas mães. Amém. Senhor Deus, o Senhor é tão bom, que mesmo quando cada uma de nós, Senhor, às vezes olha para nós mesmos e diz, eu não tenho capacidade, o Senhor tem capacitado essas mães. Seus filhos estão criados, outros já estão no andamento da criação. Muitas, Senhor Deus, já estão em uma outra fase, já são avós. E certamente, Senhor Deus, cumprir o seu papel com dignidade. Que o Senhor abençoe a cada uma dessas mães, Senhor, que a cada dia elas sintam o poder do Altíssimo sobre elas. Em todo o tempo, que elas não desanimem, que elas possam, Senhor, a cada dia se fortalecer no Senhor. Pai querido, abençoa cada mãe que está aqui, que elas sintam, Senhor Deus, agraciadas, que elas sintam, Senhor Deus, realmente grata, e elas sintam, Senhor, que fez o seu papel, que fez o que podiam, na sua força, mas que o Senhor esteja com ela em todo momento, consolando, fortalecendo, animando, erguendo, em nome de Jesus, resplandecendo a sua luz sobre o rosto de cada uma. Fica com essas mães, Senhor, fortaleças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir para os filhos que estão ali trazer a homenagem.